Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, uma análise do conturbado cenário político nacional. A entrevista foi gravada. Nosso entrevistado é Gaudêncio Torquato, consultor político e de comunicação. Muito obrigada, Gaudêncio, por estar conosco num momento de muita tensão. Os tiros na caravana, no ônibus da caravana do presidente Lula no sul do país, as ameaças ao ministro Fachin, o assassinato, aquela tragédia no Rio de Janeiro com a morte de Marielle e a agressão também a repórter que estava fazendo cobertura num evento político. Que indicadores são esses no cenário político nacional? Maria Lídia, infelizmente, são indicadores muito negativos e que se projetam sobre, evidentemente, o amanhã. Esses indicadores mostram que a campanha eleitoral deste ano poderá ser a mais acirrada e a mais violenta campanha da contemporaneidade, dos últimos tempos. Porquanto nós temos aí um governo de transição e, evidentemente, as forças que dominavam há alguns anos atrás querem continuar e o governo, evidentemente, e as forças situacionistas querem continuar também a sua jornada. Então eu vejo uma polarização, ao contrário do que a gente imaginava, vai continuar a polarização muito grande, né? Eu não diria entre... É uma polarização ideológica, esquerda e direita? Eu diria, veja bem, menos entre partidos e muito mais entre figuras, por exemplo. Correntes de pensamento ou pessoas? Não, pessoas. Por exemplo, eu acredito que algumas pessoas serão muito carimbadas. Vamos lá, partido do ex-presidente Lula, que evidentemente está aí sob tiroteio. Claro, o Bolsonaro, à direita, também vai estar sob tiroteio, apesar de ele ser militar e saber mexer com armas, mas na minha visão... Mas isso é sentido figurado ou você está falando objetivamente em arma de fogo? Não, eu estou falando em sentido figurado. Eu não estou pensando em tiros reais, eu estou pensando em tiroteios, denúncias, escândalos, fake news, falsidades, enfim, Maria Lídia, nós vamos ter a campanha da mentira, a campanha das versões, a campanha das contraversões. E, na minha visão, os tribunais vão ter que rebolar a partir do Tribunal Superior Eleitoral para controlar essas linguagens contundentes desses grupos todos. As militâncias de um lado e de outro estão preparadas para ir para a arena eleitoral. E até que ponto as redes sociais, onde o debate é sem limites, onde existe uma catarse do ódio muito liberada, e é através desses debates tão acalorados e irresponsáveis que se incentivam e se organizam atos de violência. Eu considero, veja bem, em primeiro lugar, as redes sociais, na minha visão, não vão eleger um presidente. Eu quero deixar muito clara a minha posição e a conferir depois das eleições. Porque o que vai haver é um processo, Maria, que eu chamo de canibalização recíproca. O que é que significa isso? Um grupo comendo o outro. Então os militantes, eles se agridem e todos morrem ou todos estão baleados. Na minha visão, não agrega muito voto, muito pouco voto. Então, quanto a isso, nós vamos ver uma luta muito grande pelas redes sociais. Você tem razão. Uma contundência muito grande, mas na minha visão é esse processo que vai acontecer. Quem vai ganhar a eleição, na minha visão, é aquele que apresentar a melhor proposta, é a proposta crível e factível, e que realmente encarne essa novidade do país, um passo à frente. A sociedade, Maria Lídia, está saturada da velha política. Quando eu digo isso, pode ser uma platitude dizer isso, mas eu quero reafirmar... Mas o novo, de verdade, não apareceu. Constatando isso, eu vejo pesquisas qualitativas que chegam às minhas mãos, onde eu vejo adjetivos que eu nunca imaginei ver em relação aos políticos, negativos, baixo calão. Pejorativos. Então, pejorativos. Inclusive, alguns estados, 80% que vai votar em ninguém. É claro que vão votar, porque não... Agora, essa onda tem como ser revertida?
A onda, veja Ou bem, ela é incontrolável? Ela Chegou é- num nível em que se torna incontrolável. Não dá para controlar isso aí, não dá para controlar. Primeiro, a lei não vai absolutamente, não vai impor medidas, não vai, digamos assim, impedir que as pessoas continuem esculhambando um e outro, tal, entendeu? Nós sabemos que a impunidade no país continua. Então, até você flagrar quem está me fazendo uma mentira, isso é um processo longo pra caramba. E, evidentemente, existirão grupos contratados para fazer, digamos assim, as más imagens dos competidores. Agora, isso tudo veio num crescendo. E a origem? Né? Onde que essa coisa começou e foi avançando, se avolumando? Ela passa pelo Congresso Nacional, chegou ao Judiciário, a diferentes correntes políticas. Isso aí é consequência da judicialização da política e politização da justiça? Parte sim. Parte sim. Veja bem, você tem razão na pergunta, já tenho aí uma meia resposta nessa pergunta, porquanto a nossa justiça evidentemente, até por culpa dos políticos, nosso judiciário avançou bastante no campo da política, tomando decisões que, na minha visão, não deveriam tomar. Na área de limitar funções de um lado, do executivo, enfim, assumindo um papel legislativo. Evidentemente, isso vai ter que mudar. O legislativo desmoralizado não pode tomar decisões. O executivo também, que não tem uma boa imagem, o presidente não tem uma boa imagem, então também não pode reagir à altura. E aí está o judiciário, Marília, também com a imagem negativa. Eu nunca vi na minha vida de analista política, há 35 anos, uma execração pública, uma esculhambação pública tão forte contra nossa mais alta corte, que deveria estar no altar da glória, no altar da credibilidade, o Supremo Tribunal Federal. Imagine que todas as expectativas sociais estão voltadas para o Supremo na votação do dia 4. Mas essa deterioração de imagem veio de fora para dentro ou aconteceu em função das ações de dentro para fora? Das ações de dentro para fora. A sociedade reage diante a coisas que acontecem. Ela, na verdade, não vai reagir sem motivo. Qual é a causa? Qual é a razão para tanto protesto? Aí você vai ver, e aí os ministros, 11 ministros, e aquilo se tornou, vamos dizer assim, um arquipélago de ilhas, cada ilha isolada, não se comunicando com a outra. São 11 ilhas naquele Supremo Tribunal Federal. Cadê a integração? Cadê a linguagem harmônica? E cadê a harmonia? Enfim... E hoje ministros não se falam uns com os outros, Maria Lídia. Eu estou impressionado com o nosso país nesse estágio. Vamos ter que mudar isso. Não é possível. Vamos ter que mudar isso. Que seja possível. Que seja possível. Maria. Muito obrigada, Gaudêncio. Uma boa noite. Boa noite.